Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. É um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando desse momento e trazendo um pouquinho de conhecimento para essa semana aí acadêmica que vocês estão vivenciando. Então, primeiramente, muito obrigado aí por poder ter esse momento de troca e eu espero de alguma forma poder contribuir aí com a trajetória de vocês. E hoje nós vamos falar um pouco, sobre inteligências artificiais e aspectos comportamentais, a dualidade nessa relação. Quando a gente discute muito essa temática, nós não podemos separar a inteligência artificial do ser humano, porque por trás de uma IA sempre existe um ser humano, muitas vezes que traz um comando. E qual é a dualidade dessa relação? Qual que é a problemática que nós temos quando a gente fala de toda essa relação? Então, me apresentando para vocês, eu me chamo Diego Zanelato Lourenço de Souza, sou psicólogo, formado, graduado em psicologia pela Unicesumar no ano de 2021. Sou especialista em psicologia organizacional, na Unifatesc. Sou mestre em gestão do conhecimento nas organizações pela Unicesumar, então recentemente finalizei o meu mestrado. Atualmente eu sou recrutador no Grupo Vitro, que é o grupo, mantenedor das marcas Unicesumar, Uniaselv, Redinem. Então hoje eu faço parte da equipe de Gente Cultura na área de recrutamento e seleção. Hoje eu sou professor universitário na faculdade UMFG, na cidade de Cianorte, e essa aqui são minhas redes, Então, psicólogo Diego Zanelato, e caso tenha alguma dúvida, fique muito à vontade para me acionar ali, pelo meu e-mail, diego.souza@vitro.edu.br. E pessoal, para a gente começar a discutir um pouco a nossa temática, falar um pouco aí durante essa nossa oficina, nesse processo, nesse momento aí de contribuição e de troca, eu quis começar trazendo um pouco sobre essa dualidade. Então, durante muito tempo, quando a gente vai falar de um processo histórico que existe, o homem e a máquina, em diversos momentos, eles sempre conversaram, eles sempre estiveram ali, trocando muitas relações. Então, vamos pegar um exemplo. Se a gente olha em um processo de agricultura, a agricultura ela começou ali nos seus primórdios, sendo algo muito operacional e braçal para o homem, para o ser humano, mas com o tempo a máquina passou a realizar algumas atividades. Então nós tivemos a inserção das máquinas dentro desse processo de agricultura. Hoje, quando nós olhamos ali todo um processo, de campo, nós identificamos muitas máquinas que realmente já exercem até muito mais trabalho do que um homem. Então, a máquina ela conseguiu ganhar ali o seu espaço. Trazendo outro exemplo, se a gente voltasse aí mais ou menos uns 30 anos no tempo, nós íamos entender que a inteligência, da máquina, de alguma forma, ela não estava ali presente. Então, a máquina ela não tinha uma força, a tecnologia ela não estava totalmente inserida dentro daquele ambiente. Com o passar do tempo, a tecnologia foi se inserindo, as máquinas, os celulares, os computadores, eles passaram de alguma forma a trazer ali utilidade para o ser humano. Então, a máquina, de alguma forma, a tecnologia, de alguma forma, ela traz alguma utilidade para o ser humano. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, olharem um pouco. Aqui nós falamos de um homem e de uma máquina que se apertam, se conversam, se relacionam. Então hoje eu não tenho como tirar a máquina do meu trabalho, tirar a máquina das minhas atividades e tirar a máquina da minha vivência de alguma forma. A máquina, a tecnologia, de alguma maneira, ela está inserida em todos os nossos ambientes, seja no computador, como eu estou dando aula para vocês, seja no celular que está aqui na minha mão, que eu posso compartilhar numa outra tela que eu tenho aqui, na forma com que esse vídeo vai chegar até você através do canal que vai ser compartilhado. Então, a dualidade ela sempre existiu entre homem e máquina, O homem ele sempre de alguma forma ele foi se relacionando com a máquina e a máquina trazendo ali, algumas questões. Mas tudo isso nos gera uma problemática, E aí a gente precisa entender quem está influenciando quem. Nós moldamos a IA ou ela nos molda? E aqui nós vamos entrar um pouco dentro da inteligência artificial, que é a temática que nós estamos discutindo muito dentro dessa semana, E vamos discutir aí por muito tempo, mas a gente precisa sempre refletir. Quem que está influenciando? Porque quando eu falo de um processo de influência, vamos pensar aí nos nossos professores, nos professores que vocês têm. A educação, de alguma forma, ela forma professores para influenciar os acadêmicos a buscarem o conhecimento, a trazerem ali novas ideias, estratégias, para levar realmente ali uma educação de qualidade dentro daquele ambiente. E aí nós pensamos, hoje, eu influencio a inteligência artificial? Ou será que ela influencia a minha vida?
né? Será que nós, enquanto sujeitos inseridos dentro de uma sociedade que está aí realmente, né, se atualizando e se tornando muito mais tecnológica com o passar dos anos, eu preciso me questionar como que eu estou trazendo hoje a inteligência artificial para a minha vida, né? Será que ela está de alguma maneira, né, entrando em contato com os meus processos de trabalho, de estudos, de lazer, de vivências, e ela está me moldando? Eu vou trazer um exemplo para vocês, dentro ali das minhas experiências acadêmicas. Sempre eu converso muito com os meus alunos, né, na importância de utilizar a inteligência artificial. E desde quando eu entrei no ambiente acadêmico, eu sempre fui uma pessoa muito fã da inteligência artificial, no sentido bom e no sentido útil da IA, mas com o passar do tempo, algumas pessoas passaram a realmente não trazer a inteligência artificial como um assistente dentro do processo, mas elas passaram de alguma forma a serem influenciadas pela inteligência artificial. E aí a gente traz, como está colocado nessa imagem aqui, na mão, que realmente, né, vai ligando ali dentro da pessoa e vai fazendo como uma marionete, né, direcionando. Às vezes a gente deixa a inteligência artificial moldar um pouco aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e muitas vezes as nossas potencialidades. E aí, quando a gente conversa um pouco com a temática dessa palestra, dessa oficina em si, dessa nossa troca de conhecimento, aí eu trouxe, né, a IA e aspectos comportamentais. Porque a IA, de alguma forma, ela tem essa capacidade de moldar os meus aspectos comportamentais. E aí você pode falar, professor, mas como que ela vai moldar os meus aspectos comportamentais? Ela vai moldar muitas vezes a nossa relação, a nossa forma de viver, a nossa forma de se expressar dentro de uma sociedade. Quando eu entrei na área de recrutamento e seleção, nós tínhamos algumas etapas, né, de redação. E aí nós mandávamos para o candidato, né, pedíamos para ele escrever uma redação sobre ele, um tema livre, mas que eles pudessem falar de alguma forma ali sobre suas vivências. E com o passar do tempo, nós fomos entendendo que aquela etapa do processo, ela já estava obsoleta, né? E ela estava obsoleta muito porque em algum momento da história se criou uma máquina, um chat, e esse chat passou a escrever para aquela pessoa. E aí nós, né, logo que a inteligência artificial, vamos dizer assim, o chat GPT, porque foi o boom, né, quando a gente fala de IA, né, nós olhamos para a história e nós já entendemos que ela está aí dentro do nosso cotidiano há um certo período de tempo, mas quando eu olho ali diretamente para o chat GPT, foi um grande susto, porque, nossa, eu tenho uma máquina, eu tenho um chatbot que escreve algo por mim. E eu mando lá para ele algumas orientações e ele vai escrever um texto para mim. E aí isso faz nos questionar o quanto que muitas vezes, né, se a gente voltar lá num aspecto simples de um processo, onde eu pedia para um candidato escrever ali uma redação, eu podia de alguma forma conhecer um pouco da escrita, eu podia de alguma forma conhecer um pouco da história dele, da vivência dele, de como que ele se expressa, de como que ele se relaciona. E aí hoje, quando eu olho um texto, às vezes a gente se questiona, será que esse texto é humano? Será que esse texto ele tem um pouco de vivência de uma pessoa ou ele é de uma máquina? E aí nós precisamos sempre nos perguntar quem está influenciando quem. Nós moldamos a IA ou ela de alguma forma tem nos moldado? E aí, para entender um pouco sobre isso, vamos começar falando sobre o que é a IA, né? Então, o que é a inteligência artificial? E, gente, aqui eu vou direto no ponto, vamos dizer assim, naquilo que nos interessa, no sentido de trazer um pouco mais de vivência, de prática, mas quando a gente olha a inteligência artificial, ela tem todo um processo, né? Ela tem uma vivência aí que vem sendo construída. Mas eu separei alguns tópicos para a gente poder ir conversando e dialogando um pouco sobre isso. Então, a IA é uma capacidade de sistemas simularem a inteligência humana. Opa, então aqui eu já estou trazendo simularem a inteligência humana. Então eu já trouxe para vocês a palavra simular, né? Então eu deixo de utilizar só a inteligência humana e eu passo de alguma forma a simular essa inteligência, né? A simular esse ser humano ali dentro desse processo. Ela envolve um aprendizado de máquina, processamento de linguagem e uma visão computacional. Então, quando a gente fala de todo esse processo de linguagem, de aprendizado de máquina, de visão computacional, a gente leva muito a IA para dentro da tecnologia. Então, a tecnologia ela vai de alguma forma direcionar toda, né, a inteligência artificial. Mas nós falamos de uma IA hoje com base em um aprendizado.
quando, né, surgiram as inteligências artificiais, olhando ali para os chatbots, né, para esses chats, e aí a gente pode falar um chat GPT, um Gemini, né, um Copilot, nós falávamos muito do sentido de que eu preciso aprender, ensinar a máquina a aprender aquilo que eu estou colocando. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes você vai usar ali uma inteligência artificial, um chat. Vamos pensar num chat GPT. Quando você usa um chat GPT, a tendência é que ele, de alguma forma, vá conhecendo aquilo que você está colocando. Só que, se você for utilizando de forma picada, hoje eu quero usar nesse meio, amanhã nesse meio, esse chat, de alguma forma, ele não vai conseguir aprender. Um outro exemplo, quando eu faço um processo de triagem de currículo, nós temos algumas plataformas hoje que elas aprendem através da maneira com que eu uso aquela plataforma. Então, um exemplo, vi um candidato, gostei do candidato. Se eu vou lá, se eu dou um like, se eu dou uma estrelinha, se eu faço alguma coisa com esse candidato, a inteligência artificial daquela plataforma, daquele sistema, ela vai entender, opa, ele gostou desse candidato, ele gostou dessa pessoa. Então, de alguma forma, eu vou realmente trazer mais, né, candidatos para ele. Então, ela envolve esse processo de aprendizado, mas nós estamos falando ainda de uma simulação de uma inteligência humana. E a inteligência, ela está aí dentro de todos os nossos processos. Né? Ela está presente na nossa rede social, ela está presente na educação, ela está presente na saúde, ela está presente na psicologia, ela está presente no entretenimento. Então, a inteligência artificial, de alguma forma, ela está envolta em todos os nossos processos, na nossa vivência de alguma forma geral. E aí, o primeiro tópico que eu queria trazer aqui para vocês é o algoritmo de recomendações. Então, vamos começar por aqui. Né? Quando eu olho para uma rede social, um Instagram, um TikTok, um YouTube, um Facebook, né, os Reels que nós estamos aí tanto acostumados a ver, as curtidas que nós estamos tanto acostumados a ver, quando eu utilizo ali, né, uma rede dessa, ali nós estamos falando de um sistema que envolve uma inteligência artificial. Nós estamos falando de um sistema que, de alguma maneira, ele vai aprender com aquilo que eu estou colocando, né? Então, um exemplo, eu estou ali olhando a minha rede social, os meus Reels, e aí eu passo, né, a olhar aquelas coisas e eu passo a curtir aquilo, e quando eu vou ver, nossa, aquilo ali sempre vai se tornar repetitivo, sempre é o mesmo conteúdo. Um exemplo, fui lá, gostei de um tênis, e eu pesquiso na barra de pesquisa um tênis da Adidas. Isso vai aparecer mais tênis da Adidas para mim. Né? Se eu vou lá e pesquiso, quero ver cachorros, isso vai trazer mais cachorros para mim. Então, o algoritmo, né, de recomendação é algo que está totalmente utilizando de uma inteligência artificial. Então, a IA, ela está envolvida dentro desse processo. E através do nosso uso, da nossa forma de lidar com aquelas situações, a inteligência ela vai entendendo, opa, o Diego gosta desse tipo de conteúdo. Então, eu vou passar, de alguma maneira, a sugerir mais conteúdos para ele nesse formato. Olha, Ciclano gosta desse tipo de conteúdo. Então, eu passo a trazer mais esse tipo de conteúdo para ele. Joãozinho gosta daquele tipo de conteúdo. Então eu passo a inserir aquele tipo de conteúdo para ele. Então a IA, de alguma forma, ela vai olhando para as nossas, né, para os nossos gostos, para aquilo que nós vamos identificando como comportamentos, né, dentro de um processo aí, né, de utilizar uma rede social, daquilo que a gente comenta, curte. Então esse algoritmo ele vai trazendo todo esse processo. Uma outra maneira, quando eu falo de uma inteligência artificial, são as ferramentas de produtividade. Então, se hoje eu olho um chat GPT, um Gemini, um Copilot, são todas ferramentas que de alguma maneira vão produzir para mim. Então, eu vou lá, escrevo um prompt e aí ele vai me trazer um conteúdo. Ou eu trago para ele, olha, eu estou precisando de um treinamento sobre inteligência artificial. Então, ele vai me trazer sugestões. Então, ele vai, de alguma maneira, trazer conteúdos, vai trazer a produtividade para que eu possa me identificar, eu possa pensar ali iniciar, um start de um projeto. Né? É diferente de eu pegar um papel agora, começar a escrever, pegar uma caneta, né? Que às vezes a gente está tão desacostumado com esse processo aqui, pega um papel, eu vou escrevendo, 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 para poder, aí eu risco, começo a escrever de novo, não é essa a ideia que eu quero, eu trago outra ideia. Não, aqui eu estou falando de uma ferramenta de produtividade, onde eu escrevo poucas palavras,
E hoje nós já utilizamos alguns prompts que, quanto menos palavras, mas mais assertivas possíveis, eles vão trazer realmente ali mais qualidade naquilo que a gente está colocando, né? Então, não é só escrever um texto ali, jogar para ele de qualquer maneira, mas é utilizar as palavras no formato certo, na hora certa, para que ela consiga ali gerar um conteúdo, algo que seja ali atrativo, né, dentro de todo aquele processo. Então, as ferramentas de produtividade, elas passam a ser inseridas dentro da nossa rotina e, de alguma forma, elas vão criando ali estratégias para nos ajudar dentro de todos esses processos. Nós também temos, né, utilizando uma inteligência artificial, diagnóstico médico e análise de dados. Então, eu trouxe esses dois pontos aqui porque eles já são utilizados, né, por IAs. Então, às vezes você vai lá, faz um exame, você consegue mandar para uma inteligência artificial, né, para ela trazer ali uma análise daquilo que você está mandando, uma análise de um dado, uma análise médica. Então, a IA também passou, de alguma maneira, a trazer uma análise sobre alguns processos, sobre algumas formas de compreender, né? Às vezes, nossa, eu estou com alguns dados aqui, eu não estou entendendo, eu preciso traduzir esses dados de forma mais simples, de forma mais atrativa, para poder realmente entender, esmiuçar, né? Quando a gente fala de dados, às vezes é tão complexo, algumas planilhas e muitas informações, e aí ela vai nos ajudando a sintetizar tudo isso, a tornar muito mais palpável aquilo que antigamente eu entendia ali como uma dificuldade, como algo que eu não conseguiria entender e compreender dentro dessa relação. E aí, trazendo um outro ponto, eu trago a psicologia e o RH. Né? Então, aqui eu trouxe, né, os recursos humanos, a psicologia. Hoje, enquanto psicólogo, eu estou hoje dentro de uma área de recrutamento e seleção. E a IA, ela também está inserido dentro de todos esses processos, né? Então, hoje nós já temos aí testes, nós temos softwares, né? Nós temos aí ferramentas que são utilizadas, né, através de uma inteligência artificial. Elas têm a IA ali como base. E essa IA, de alguma maneira, ela vai ajudando a entender essas análises de emoções, de comportamento. Elas ajudam em processo de seleção de candidatos, né? Hoje nós temos ali até algumas pessoas que passam a utilizar, né, a terapia virtual, que é algo que vem sendo aí colocado, né, e de alguma maneira é compartilhado em redes, em formatos, né. Durante esse ano de 2025, a IA ela foi ganhando seu espaço e a cada ano, cada mês ela ia trazendo coisas diferentes, né. Então, se a gente voltar aí um pouquinho no tempo, nós vamos ver que ela criou vídeos, que ela criava imagens, que ela estava ali como um psicólogo, uma psicóloga dentro de um processo terapêutico, que ela estava realmente ali para olhar o teu futuro, para olhar o teu passado, para olhar o teu presente. Então, a IA, de alguma maneira, ela passou a entrar ainda mais dentro da vida do ser humano. Então, ela só deixou de ser uma ferramenta de produtividade, ela deixa de ser só isso e ela passa realmente a ser muito mais que isso. Ela passa a realmente estar na vida do ser humano. E quando a gente olha para todo esse contexto, nós precisamos nos questionar, né? É aí que a gente começa esse processo de dualidade. Quando eu trago uma inteligência artificial para fazer um processo para mim, para substituir uma atuação psicológica, eu passo realmente a deixar a essência humana de lado e eu passo a dar muito mais voz, valor para a inteligência artificial. Hoje eu tenho algumas pesquisas aí que eu estou desenvolvendo com alguns acadêmicos, muito voltado para a questão realmente ali da inteligência artificial, dos chatbots, né, no uso de processos, né, de psicoterapia. E a gente vê que cada dia mais as pessoas têm deixado de entrar em contato com o ser humano e têm utilizado muito mais a inteligência artificial para esse processo. Então é muito mais fácil para alguns ir lá num chat, né, escrever alguma coisa e esperar um retorno, esperar uma resposta. Só que aí nós precisamos nos perguntar o quanto isso está sendo ético, né? Será que é a resposta que esse chat vai nos dar, será que ela vai ser ética? Porque quando eu falo da psicologia, e trazendo um pouco da minha profissão, mas não só da profissão da psicologia, mas a ética de uma forma geral, hoje, enquanto psicólogo, eu preciso ser ético com o meu paciente.
eu preciso recomendar a ele aquilo que está de acordo com o meu código de ética. Então, eu tenho um código enquanto profissional da psicologia, né? Se vocês, né, retornarem um pouco na minha apresentação, vocês vão ver que lá no começo eu me apresentei enquanto psicólogo, trazendo o meu CRP, o meu registro enquanto psicólogo, e esse registro me permite atender de forma clínica, a ser um supervisor de estágio, a atuar ali dentro do ambiente organizacional, no ambiente social, no ambiente escolar, e estar dentro desses ambientes, eu sou respaldado por um código de ética, né? A ética, de alguma maneira, ela está olhando para os meus comportamentos, para aquilo que eu estou fazendo, para a maneira com que eu me relaciono com as pessoas. E quando eu olho hoje para uma inteligência artificial, será que ela consegue garantir de forma ética todas as respostas? Porque se eu, enquanto psicólogo, eu, Diego, né, agir de forma antiética dentro de um processo, né, eu posso perder o meu registro, eu posso perder a minha atuação enquanto psicólogo. E uma inteligência artificial? Como será que seria, né, todo esse processo? Será que aconteceria alguma coisa? Ou simplesmente a gente, né, traria aquela resposta como única, como verdadeira, né, e utilizaríamos realmente ela dentro dos nossos processos. Então, nós precisamos nos questionar, né? Aí que começa uma dualidade. Quando eu falo hoje de uma inteligência artificial que vai fazer um processo seletivo, ótimo, eu preciso sim utilizar essa IA para me ajudar dentro de um processo seletivo, né? Seja ali para fazer um processo de triagem, seja para fazer realmente ali um hunting, né, entre os candidatos, para trazer esses candidatos para dentro de uma plataforma, para realmente otimizar e fazer uma análise desse currículo. Claro, eu preciso muito utilizar ela. Mas quando eu falo de uma entrevista, será que uma IA conseguiria fazer uma entrevista olhando para aspectos comportamentais dentro de um processo? Hoje, dentro da área de recrutamento e seleção, dentro da área de pessoas, nós falamos muito sobre uma entrevista por competência. Então, o que é uma entrevista por competência? Eu vou identificar no meu profissional, naquele candidato que eu estou entrevistando, o quanto que hoje ele se aproxima ou não de uma competência. Então, vou pensar um exemplo, né? Eu preciso que esse profissional ele tenha uma competência ali de trabalho em equipe. Essa é a competência que ele precisa ter, né, para a área. Dentro da minha entrevista, eu vou buscar, através da resposta dele e através da minha pergunta, identificar o quanto que esse profissional está aderente dentro daquilo que a gente considera uma competência de trabalho em equipe. E aí você pode falar para mim, nossa, professor, mas uma inteligência artificial consegue fazer isso. Eu gero um prompt para ela, eu gero ali alguns recursos. E aí a gente tem que se perguntar, será que ela vai conseguir analisar em todos os aspectos? Porque quando eu pergunto para um candidato, você consegue me trazer uma situação, um exemplo em que você precisou trabalhar ali com uma outra pessoa, trabalhar em equipe, né, e enfrentar ali alguma dificuldade dentro desse processo? E aí, se sim, você poderia comentar para mim como que foi, qual foi a relação, quais foram as dificuldades que vocês enfrentou e principalmente, o que vocês fizeram para superar tudo isso? Eu estou tendo uma entonação, né, para esse candidato. E esse candidato, de alguma forma, com base naquilo que eu estou falando, ele vai realmente conseguir me trazer um exemplo. Mas não só falando, mas utilizando expressões, utilizando formas, né, de apresentar aquele exemplo. E aí nós identificamos muitos candidatos que às vezes têm uma dificuldade de poder trazer ali o exemplo. E nós, enquanto recrutadores, às vezes a gente precisa voltar para o candidato, porque às vezes o candidato não entendeu direito a minha pergunta, eu não consegui, às vezes, né, transmitir de alguma forma mais assertiva. E nessa conversa, nesse identificar de aspectos, eu consigo entender, será que faltou alguma coisa? Né? Será que eu posso perguntar de novo, de uma outra forma, e aí conseguir ter de forma assertiva ali essa resposta do candidato? Então, nós precisamos sempre entender, né? Quando eu falo desse começo de uma dualidade, né? Eu preciso trazer a inteligência artificial aliada e me apoiando dentro de uns processos. Mas ela não pode ver ali uma rivalidade comigo. Né? Ela não pode substituir o que eu faço, o que eu deixo de fazer, que é essencial da minha profissão enquanto psicólogo, enquanto recrutador, enquanto professor hoje universitário, né? Tem coisas que cabe a mim fazer. O outro exemplo, uma prova. Eu vou dar uma prova para os alunos. Hoje eu trabalho em educação presencial. Vou dar uma prova para os alunos. Hoje eu não tenho uma inteligência artificial que corrija aquela prova para mim. Eu preciso sentar lá, pegar uma caneta, né, ler aquilo que o aluno está fazendo, pontuar, corrigir. Então, tem coisas que está inerente para mim. Talvez daqui 10, 20 anos esse processo mude, né? E pense em outras estratégias, mas hoje eu, enquanto Diego, professor, preciso sentar, corrigir, olhar aquilo que o aluno está colocando. Não dá para mim pegar meu celular, tirar uma foto ali da resposta e falar, corrige para mim.
Não, eu preciso ler aquilo ali, eu preciso entender aquilo que o aluno está colocando. Então, existem processos que cabem a nós enquanto sujeitos, enquanto, né, pessoas em uma sociedade, e tem processos que nós conseguimos trazer ali para essa inteligência artificial. E nós falamos muito dessa relação, né, dessa relação de um homem, de uma mulher, de um sujeito, né, de pessoas hoje que estão, né, inseridos dentro de uma sociedade que se relaciona com uma máquina o tempo inteiro. Então essa relação ela ultrapassa ali os nossos processos. E aí, quando a gente fala dessa relação, a gente tem essa automação de tarefas, né? Então, eu passo a automatizar tarefas. E isso é totalmente produtivo, né? De automatizar essas tarefas, de trazer um aumento ali, né, da eficácia dentro de alguns processos. Eu começo, de alguma maneira, a personalizar a aprendizagem, eu personalizo, né, a comunicação de como eu estou compartilhando para aquelas pessoas aquilo que eu estou trazendo. Eu passo a utilizar, né, a inteligência artificial como um apoio ali na tomada de decisão, baseado em dados. Então, com base nesses dados, qual que seria uma melhor alternativa, qual que seria realmente ali um caminho, né, a se seguir. Eu trago inclusão, então eu vou olhar para acessibilidade, para tradução, para voz, para escrita. Então, a IA, de alguma maneira, ela está dentro, né, da vida humana, do cotidiano da sociedade, mas não como algo, né, para a gente desconsiderar, mas nós estamos utilizando ela realmente para nos apoiar ali dentro desses processos. Só que o comportamento ele é meu, né? Eu que vou de alguma maneira poder entender e agir de forma ética ou não, o quanto que essa inteligência artificial vai me apoiar nos processos. Então, quando eu utilizo aqui apoio à tomada de decisão baseada em dados, eu não posso só jogar ali numa plataforma, né, trazer ali a resposta que ela vai me dar e considerar aquilo como verdade. Não, eu preciso ter um apoio à tomada de decisão. E utilizar como apoio é deixar o ser humano, é deixar, né, esse comportamento humano dentro do processo existir naquela relação. Né? Então eu preciso, de alguma maneira, trazer tudo isso aí. Só que olhando de uma outra forma, né, do quanto que ela é benéfica e ela ajuda, eu também tenho algumas questões. Né? Então eu tenho ali uma superficialidade nas relações humanas. Então hoje eu passo a ter ali processos onde, né, eu estou muito inserido dentro de uma IA, dentro de um processo, e eu já não consigo fazer mais nada sem inteligência artificial. Né? E hoje nós vemos alunos aí que não conseguem escrever um texto. Se um professor pedir para ele, escreve aí na aula um texto que você vai ter que entregar agora para mim. Existe essa dificuldade, existe esse problema, porque hoje a IA é tudo muito rápido, é tudo muito prático, e aí eu, né, nossa, às vezes eu não consegui fazer, eu tô com muita coisa, eu jogo lá no chat, mudo ali umas palavrinhas e pronto. Então eu passo a ter uma superficialidade nessas relações, né, às vezes, de estar realmente dentro de uma sala de aula, de perguntar, de questionar. Vocês estão aqui, né, dentro dessa semana. Espero que vocês estejam realmente aproveitando. Só que hoje nós já temos ferramentas que resumem tudo isso aqui que eu estou falando. E aí ele vai resumir de uma forma ali em 2, 3 linhas, né, todo o processo. Só que qual é a importância de você estar aqui? Né, dentro de todo um processo acadêmico, o objetivo da educação é tornar o sujeito crítico, né? Crítico no sentido de realmente trazer ali uma solução para um negócio, para um processo, para dentro da sua realidade enquanto futuro profissional, de forma assertiva, de forma crítica do processo, não de forma superficial. E às vezes dentro de uma IA a gente lida com essas questões. Existe ali uma superficialidade dentro dessas relações. Existe desinformação, né? Então eu não consigo utilizar 100% aquilo ali de uma forma certeira. Não, aquilo ali tem realmente desinformações. E essas desinformações, se eu, né, acredito fielmente naquilo, eu passo a compartilhar como uma verdade, aí, né, as minhas formas de se relacionar, elas passam a ser baseadas numa superficialidade, numa desinformação. Eu trago, né, essa dependência da tecnologia e perda da autonomia, como nós falamos já anteriormente, né, o quanto que hoje as pessoas já não sabem mais escrever, já não sabem mais pesquisar, não sabem mais editar uma foto, sendo que eu vou utilizar a inteligência artificial para tudo. Então, eu preciso entender, ela vai me substituir todas as atividades, ela vai substituir, ela vai ter, né, essa perda de uma autonomia, então é algo que nós precisamos considerar, e uma cisão da empatia e do contato humano. Né? Então, olhando aí para todo o processo, né, e aí voltando naquele caso, né, de uma terapia dentro de uma inteligência artificial,
de uma relação entre, né, sujeitos, eu tenho esse processo de cisão. Cisão é a separação, eu vou separar, né, a minha vida com a vida do outro. E hoje nós vemos uma sociedade muito que vive à base dessa cisão. Né? Essa cisão ela está muito marcada dentro de tudo que nós somos. E existe muito essa dificuldade de me relacionar com a outra pessoa, principalmente quando essa pessoa é diferente de mim. E aí a gente pode levar para muitos contextos, dentro da educação, dentro da sociedade, dentro do contexto, né, jurídico, legislativo, dentro de um contexto voltado para política, religião, né, de orientação, tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida nós vamos lidar com essa cisão. A nossa identidade é marcada nessa cisão. Eu vou estar próximo de pessoas que se aproximam de mim e aí aquele que é diferente eu passo a desconsiderar. Não, né? O quanto que muitas vezes eu preciso me relacionar com o outro. E aí quando eu passo a viver somente dentro da minha bolha, os meus aspectos comportamentais, eles vão voltados apenas realmente para aquilo que faz sentido, né, para mim, dentro da minha realidade, dentro do meu contexto. Como nós falamos, né, a inteligência artificial, ela vai moldar e pensar aí o processo com base naquilo que ela vai entendendo sobre você. E ela vai te oferecer conteúdo, ela vai trazer coisas para você com base naquilo que você tem afinidade, que você curte, que você compartilha, que você pergunta. Só que às vezes, estar somente dentro desse mundo humano, a gente, dentro desse mundo humano mais voltado aí para uma inteligência artificial, a gente esquece que a IA, ela é um assistente, ela não é o protagonista dessa, né, dessa relação. Ela precisa ser ali um assistente, alguém que vai me apoiar dentro desse processo. Muito no sentido de não deixar com que essa cisão ela aumente a cada dia, pelo contrário, mas que ela seja ali de alguma maneira algo que vá ajudar dentro desse processo, né, de relacionamento e de vivências humanas. E eu trouxe aqui, pessoal, dois casos bem práticos, né, para a gente poder pensar, né? Hoje, quando eu pensava muito nessa oficina, eu pensava realmente nessa relação, em como construir e nos questionar, né? O quanto que nós estamos aí, de alguma maneira, trazendo ali alguns questionamentos dentro de uns processos. E o primeiro caso é, um paciente começa a preferir conversar com uma IA terapêutica em vez de seu psicólogo humano. Então, isso que nós já discutimos, né? E aí o questionamento é: isso é um avanço ou um sinal de afastamento humano? Talvez para algumas pessoas, né? Algumas pessoas podem até falar, não, mas isso é uma questão de avanço, né? Às vezes a pessoa é um pouco mais retraída e com a inteligência artificial ela está trazendo ali e conseguindo trazer um pouco mais sobre ela, sobre aquilo que ela gosta, acredita, pensa, mas novamente, o quanto que a ética está envolvida dentro desse processo? Né? Será que é só ir lá e jogar para IA aquilo que eu penso, quero falar e utilizar ela como um chat terapêutico? Ou eu preciso trazê-la de alguma maneira que realmente vá agregar ali, né, na minha trajetória? Não, né, em nenhum momento nós não podemos substituir um psicólogo humano, né, um profissional da psicologia por uma IA. A mesma coisa. Hoje nós temos já muitas pessoas que, eu vou lá, faço um exame, e aí eu pego o exame, jogo na inteligência artificial, ela lê para mim todo o meu exame, e aí eu não preciso ir no médico. Né? Eu me afasto, né, desse contexto da área da saúde. Eu tô com uma dor no ombro, eu vou lá, pesquiso na inteligência artificial o que que é, e aí eu realmente vou ter uma resposta. Então, olhando para todo esse processo, a gente volta naquilo que nós estávamos conversando, né? O quanto que muitas vezes nós vamos moldando os nossos comportamentos por causa de uma inteligência artificial. Então eu deixo de me conectar, eu deixo de me aproximar, eu deixo de me relacionar, eu deixo de vivenciar, eu deixo de utilizar todos esses processos em prol de uma IA. Uma IA que deixa de cumprir realmente o seu papel dentro do processo. E um outro exemplo, né, uma empresa usa IA para selecionar candidatos com base em expressões faciais. Até que ponto isso é ético ou preciso? Né, hoje uma inteligência artificial, e nós já temos aí alguns casos, né, que nós vamos acompanhando aí dentro desse processo, mas o quanto que a IA pode ajudar dentro de um processo seletivo. Como eu falei para vocês, né? A IA sim, ela pode ajudar, ela deve ajudar, né? Hoje nós utilizamos aí muitas plataformas e é muito mais fácil você mandar um currículo, você não precisa imprimir, sair de porta em porta, mas você se inscreve numa vaga, entra ali dentro de um processo e você já começa realmente a entrar naquele processo seletivo. E será que, né,
é tão simples assim, só às vezes por uma foto que você coloca, opa, acho que esse candidato faz sentido, acho que não, e aí há de alguma maneira fazer isso para você. Então, será que isso é precisão ou isso é falta de ética? Então, são casos para a gente poder pensar o quanto que dentro da minha realidade, dentro da minha profissão, daquilo que eu estou fazendo aí no meu curso, né, seja a área que for, mas o quanto que eu estou utilizando a IA e muitas vezes eu estou afastando o meu comportamento de cena, aquilo que faz parte da minha sociedade, da minha forma de compreender, da minha cultura, da minha vivência dentro desse ambiente. E eu trouxe aqui, né, algumas frases para a gente poder pensar, né? Então, a IA pode potencializar comportamentos saudáveis, como curiosidade e a criatividade, mas também reforçar aspectos negativos como impulsividade e isolamento. Então, se eu estou resolvendo toda a minha vida dentro de uma IA, para que eu vou me relacionar, gente? Para que eu vou entrar em contato com outro ser humano? Para que eu vou pedir uma ajuda? Para que eu vou buscar um profissional da psicologia? Para que eu vou buscar ali um profissional médico? Não, a IA está aqui fazendo tudo por mim. Eu tenho ali um isolamento total, né? Ou essa impulsividade de sempre fazer, utilizando, e eu deixo de, tá, mas cadê essa criatividade? Né? Cadê a curiosidade de ir lá, de pesquisar, né? Eu trouxe essa imagem ao fundo quando a gente olha em um quadro, né, de muita tinta jogada. Hoje as pessoas já não querem mais estar dentro desses ambientes, né? Não querem realmente fazer. Não, eu não preciso fazer um quadro desse. Eu peço para IA fazer para mim. Ela vai lá, pinta, gera totalmente bonito e eu tenho realmente ali um processo. Ótimo, você tem. Mas cadê a sua criatividade? Né? Cadê a sua potencialidade? Quando eu falo de potencializar, é dar voz para aquela pessoa, é dar voz para aquela competência, é dar voz para aquele impulso que existe no sentido positivo, né, do negócio, não de uma forma negativa, de uma forma que vai reforçar comportamentos que me afastam dentro desse processo. E o equilíbrio de tudo isso está em reconhecer o humano como centro do processo e não a tecnologia. Novamente a gente volta, né? Dentro de um processo, o ser humano ele precisa ser o centro. Ele não pode, né, ser ali a rebarba. Não, ele precisa ser o centro desse processo. Ele precisa de alguma maneira, né, estar inserido. Ele precisa estar ali com aqueles processos em mão e garantir que aquilo sai dele. E ele traz essa IA realmente como essa ferramenta. Então, nós precisamos compreender o quanto essa IA está me potencializando os meus comportamentos ou ela está reforçando ali aspectos negativos. E tudo isso, pessoal, olhando para essa parte muito mais comportamental, nós temos muita alteração na atenção, na memória. Para que eu vou lembrar de alguma coisa se uma IA lembra totalmente para mim? Né? Hoje nós já temos aí softwares que transcrevem, né, conversas. Para que eu vou conversar com uma pessoa? Não, ela manda ali para mim, já vai para minha agenda, ela manda um textinho e aí a minha IA já resume tudo para mim, né? Dentro dos e-mails ali do ambiente corporativo. Hoje nós já temos uma IA inserida dentro do e-mail que ela já resume um e-mail. Eu não preciso nem ler mais o e-mail. Ela resume o e-mail que foi mandado. Então, às vezes a gente tem muito aquilo ali, né? Essa reunião poderia ser um e-mail. Não, às vezes ela precisa ser uma reunião. Porque quando ela é uma reunião, ela força as pessoas a se conectarem, a se potencializarem dentro daquele ambiente. Lógico, né? Tem momentos e momentos. Mas ao longo do tempo nós paramos de se relacionar com as outras pessoas, a entrar em contato com as outras pessoas e passamos a estar inseridas totalmente dentro da tecnologia. Né? Então eu não preciso mais me relacionar. Faço uma chamada no Teams de forma rápida, mal e mal, abro minha câmera. Vou lá, acabou a reunião, ele já transcreveu tudo para mim. Eu utilizo a IA para me trazer os pontos mais importantes dentro daquele processo. Às vezes eu não preciso nem assistir mais a reunião, né? É muito grande a reunião. Nossa, que olha, o professor Diego falou demais. Não, tem uma IA aqui que já vai trazer tudo para mim, já vai analisar tudo que ele está falando e vai trazer os tópicos. Então, para que eu vou, né, ter um processo de atenção? Separar ali 50 minutos dentro do meu dia para poder assistir essa live, assistir essa oficina? Não. Eu vou lá, ela faz para mim, né? A gente busca ali dentro de uma IA uma validação social, né? Por respostas rápidas, práticas. Para que eu vou demorar? Não, mas aquela pessoa demora demais. Nossa, demora muito para fazer o processo. Não, a IA já responde ali rapidinho para mim. Ela responde aquilo que eu quero muitas vezes ouvir, não que eu preciso ouvir. Né, diferente ali quando a gente fala de um processo terapêutico, às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que não está muito no nosso agradável de ouvir.
Às vezes nós precisamos desse processo. E aí, não, ela vai trazer ali aquilo que a gente quer ouvir. Né? Se você vai reforçando ela, ela vai trazendo realmente aquilo que a gente vai nos identificando de alguma forma. Nós temos uma redução da tolerância à frustração, né? A frustração hoje é algo que as pessoas já não querem vivenciar mais, e o quanto que ela é importante para o nosso desenvolvimento, aprender que nós não vamos poder fazer tudo na nossa vida, que nós vamos ter limites, e que nós temos limites, que nós não somos o super-homem, a Mulher Maravilha, né? Que não é só ir lá e jogar numa IA que ela vai te ensinar a vender, né, 5.000 bombons e virar bilionário. Não é só isso, existem muitas coisas envolvidas. Então eu preciso entender que às vezes eu preciso dar com um não, né? Hoje as pessoas já não falam mais não. Não, não posso fazer isso. Não, eu vou fazer, eu consigo, eu dou conta, eu posso tudo, né? Se a pessoa fala não para mim, eu vou fazer do mesmo jeito. E às vezes a gente precisa lidar com essa frustração, né? Quando a gente era criança, a gente queria uma coisa e a gente levava um não e aquilo ali, né, nos magoava, mas eu fui aprendendo a entender que dentro de viver em sociedade, eu preciso entender que isso faz parte, isso vai moldar meu comportamento. O quanto que às vezes essa frustração, né, ela é dificultada dentro desses processos. É uma mudança totalmente rápida no aprender, no criar, no relacionar. Né? Hoje você aprende tudo muito mais rápido, mas o quanto que esse aprendizado ele está sendo profundo. Né? Não é só ir lá assistir um vídeo fazendo outras mil coisas e eu tô aprendendo. Não, gente, às vezes a gente precisa sentar, parar, sair do ambiente, né? Ter uma atenção ali, né, voltada para aquele processo, para realmente conseguir entender se eu vou criar alguma coisa, né? Eu preciso estar envolvido naquilo, se eu vou me relacionar ainda mais. Né? Hoje nós temos essa capacidade de me relacionar com pessoas do mundo inteiro. Né? A tecnologia ela nos ajuda dentro desse processo. Só que eu não posso substituir esse processo das minhas relações humanas. Eu preciso me relacionar com o humano. O humano precisa, de alguma forma, aí, fazer parte da minha vivência, da minha forma de me estar dentro de uma sociedade, né? De me relacionar ali com outras pessoas. Né? A gente tira, né, esse lugar de empatia, de subjetividade, então eu deixo de ter ali uma empatia por uma outra pessoa, de poder compreender aquela história, de compreender aquela vivência. Muitas vezes uma inteligência artificial ela vai trazer uma resposta genérica, e hoje nós não somos genéricos, nós somos indivíduos, né, que temos ali uma subjetividade, uma individualidade dentro desse processo, e isso precisa ser considerado. Né? Eu tenho vieses, algoritmos, né, dentro desse processo de às vezes uma triagem, de uma análise de um dado. Então, às vezes, por não estar tão treinada uma inteligência artificial, ela vai influenciar ali dentro de uma tomada de decisão. A gente não tem hoje responsabilidade emocional no uso da IA. Quando eu mando alguma coisa para ela, eu não sei o que ela vai me responder. Talvez ela pode responder aquilo que eu quero ouvir. E às vezes ela pode me trazer alguma coisa que me traga algum gatilho, que me traga uma falta, né, de entendimento e de uma falta de estrutura dentro daquele processo para lidar com aquela questão, e o quanto que essa responsabilidade ela é jogada no lixo, ela não existe dentro de todo esse processo. E a gente deixa de ter esse papel da psicologia nessa mediação. Né? Eu passo a trazer outros processos e a psicologia ela vai sendo deixada de lado. E a psicologia hoje ela lida com o ser humano. Nosso objeto de estudo é o ser humano, é o sujeito inserido dentro de uma sociedade, olhando para comportamento, olhando para todo o processo inconsciente, subjetividade. Mas eu tô falando de humano, eu tô falando de uma pessoa, eu tô falando de, né, de estruturas físicas que podem realmente se relacionar e se conectar. E aí a gente deixa de ter essa mediação. Né? Novamente, eu não preciso ir no psicólogo, a IA me ajuda, ela pode ele resolver por mim. Né? Então, a inteligência artificial ela é uma extensão da nossa própria inteligência. O desafio é não deixarmos de ser humanos enquanto a utilizamos. Então, eu passo realmente, muito quando a gente faz hoje no Google, né? Eu vou lá, adiciono uma extensão. O Google tem essa forma, né, de trazer ele dentro dos processos. Eu adiciono uma extensão. Só que dentro do Google eu estou fazendo, né? Eu, sujeito, homem. Em alguns momentos ela vai fazendo algumas análises para mim. Só que o desafio é não deixarmos de ser humanos enquanto a utilizamos. Então, se eu deixo de ser um humano,
um humano que precisa considerar aspectos comportamentais, um humano que precisa entender que quando eu falo de humano, eu falo de relação, eu falo de entendimento, eu falo de vínculo, o quanto que hoje as pessoas não conseguem mais criar vínculos com as outras, porque a gente está tudo dentro dessa plataforma e eu deixo de me conectar de verdade com as outras pessoas. E eu deixo de ser humano, deixo de realmente olhar para essa essência humana dentro de todo esse processo. Pessoal, eu espero de verdade, né, que essa oficina, que esse momento aqui, né, tenha contribuído ali de alguma forma para a trajetória de vocês. Me coloco à disposição, né, para conversas futuras, para auxiliar. Só que acho que o que fica muito é essa frase, né? Não deixar de ser humano dentro desse uso gigantesco de uma inteligência artificial. Quando eu falo desse deixar de ser humano, eu deixo de olhar para todo esse comportamento, para tudo que nos move. O que nos move muito é os nossos comportamentos. E eu passo a agir com base no que a máquina traz para mim. E que essa é a aula, né, que esse momento aqui, né, que eu acho que é muito mais uma troca do que simplesmente uma aula, ele possa nos ajudar a refletir o quanto né, eu estou realmente ali olhando para a inteligência artificial como, né, uma extensão, mas muito mais como assistente. E a gente volta lá naquele nosso primeiro questionamento. Quem está influenciando quem? A IA está me influenciando ou eu que estou influenciando, né, a inteligência artificial? Então é isso, gente, né? Eu agradeço aí a disponibilidade de vocês em poder contribuir aí. Qualquer dúvida, né, podem me procurar nas minhas redes sociais, podem me mandar e-mail, podem me contatar. Eu espero aí ter contribuído aí com essa trajetória e com essa semana aí de vocês. Um grande abraço, né? Aproveitem aí o uso de uma inteligência artificial com juízo realmente e não deixem de ser humanos, né? Não deixem de ser humanos nessa grande importância dessa relação. Um grande abraço e qualquer coisa, estou à disposição. Até mais, viu, gente?